Minha maior motivação, né, é realizar os projetos que nós precisamos aqui, principalmente a cidade de Mococa, né? Eu vou citar alguns aqui, se você me permitir. Claro, fica à vontade, o espaço é seu. Vamos falar em infraestrutura primeiro. Infraestrutura, né? Nós temos, por exemplo, aqui a rodovia Abrão-Assede, é uma das rodovias que mais mata no estado de São Paulo, né? Então, assim, essa ligação Mococa-Ribeirão Preto, ela é de suma importância para o escoamento da produção. Sim, sim. Né? E para as pessoas também, familiares que gostam, que precisam transitar por essas vias, para muitos até para trabalho, né? Então, nós precisamos lutar para que essa duplicação que hoje ainda não chegou, né, nem a Cajuru, chegue a Cajuru e chegue a Mococa. Isso vai trazer segurança, vai melhorar o escoamento da nossa produção, vai reduzir custo, porque quando você tem rodovia mais segura, tudo fica mais barato, né? Não tem dúvida. Fica mais ágil. Sim. As coisas hoje nós precisamos de velocidade, né? Empresa hoje não tem muito tempo, né? É muito diferente de antigamente, as coisas têm que acontecer em um tempo muito pequeno. Então nós queremos trabalhar para que essa rodovia seja duplicada, e isso é uma demanda que tem que ser feita a nível estadual. Que fique bem claro isso aí para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, um deputado, ele pode sim lutar por isso. Claro. Né? Porque um deputado, às vezes as pessoas não compreendem bem, mas ele tem, além da prerrogativa de indicar as emendas impositivas, elas não precisam de nenhuma aprovação de governo, de secretaria, nem nada. Já pela legislação, ele já tem a prerrogativa de indicar essas emendas impositivas. Em torno hoje de 25 milhões de reais no período do mandato. Correto. Tá? Então, esse valor de emenda impositiva, ele já tem garantido que ele pode indicar. Tá? Porém, eu acho insuficiente, eu acho muito pouco diante da demanda. Às vezes as pessoas pensam, pô, é muito dinheiro. Não, é muito dinheiro, mas o desafio é muito grande e as coisas estão caras hoje. Estão. Então, mas assim, infraestrutura, nós temos o problema dessa rodovia, nós temos o problema da nossa cidade precisar praticamente toda a cidade ser recapeada, porque a gente não tampa um buraco e abre dois, não é isso? Tá terrível, tá terrível. Nós e o município aí, tá precário. E o município, e não estou falando aqui da gestão atual, não, eu estou falando que a situação que chegou, né, o município não tem recurso suficiente para fazer todo esse projeto. Então eu quero lutar para a gente conseguir fazer com que nós tenhamos verba para fazer o recapeamento da cidade. Uma coisa muito importante são os nossos distritos industriais. Não tem dúvida. Nós temos, por exemplo, Distrito 3, que ainda não tem infraestrutura. Nós temos Distrito 2, que ainda carece de melhorias. E nós temos necessidade de desenvolver ou aumentar o Distrito 3, né, ou arrumar uma outra área, porque existem muitas empresas. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo, Bertolucci. Pois não. Eu comecei aqui dentro da cidade com o meu negócio. Correto. Então eu fui multado pela CETESB, fui multado pela prefeitura, tudo quanto é coisa de multa chegou para mim. Por quê? A minha atividade, ela gera ruído, gera uma certa poluição, o tipo de atividade, dependendo da atividade, gera isso. Então nós precisamos pegar esses empreendedores que trabalham nesse segmento, que tem um tipo de incômodo aí, para dar para eles favorecer que eles tenham um local. Um local. Para que eles possam, adequado. Porque você imagina, o cliente meu chega e fala, pô, eu preciso dessa peça aqui para rodar a minha produção lá, senão eu vou parar. Aí é 5 horas da tarde. Aí eu vou falar para meu amigo, de 6 horas meu alvará vai até às 18, não posso fazer, trabalhar mais. E senão os vizinhos vão brigar e tal. Então, assim, logicamente que a gente tem que respeitar o sossego das pessoas que estão morando. Dúvida, claro. Então o problema, eu vejo assim, o problema é do município. Nós precisamos arrumar um local adequado para essas empresas, né? E também para que elas tenham motivação para crescer. Porque muitas vezes, você imagina, a pessoa está lá num galpãozinho, um aluguel muito caro, tal, né, exprimido, né? Então a gente tendo um distrito que vai dar uma área suficiente para ele expandir, começa ali num tamanho, mas vai expandindo e tal. Toda empresa grande, eu quero falar olhando isso para as pessoas, porque por isso que eu sou muito enfático quando eu falo empreendedor, porque assim como eu contei o caso aqui de alguém que não queria acreditar em mim, muitos não acreditam em você, mas eu acredito. Por quê? Todos que são grandes hoje foram pequenos um dia. Claro que foram. Tá?
Não, ninguém nasce grande. Não. Quem nasce grande é monstro, né? Exato. Entendeu? Então, nós precisamos o quê? Favorecer, abrir o caminho para essas pessoas andar mais rápido, né? Dando para elas condições, um distrito industrial com segurança, pavimentado, né? E aí sim, junto ao governo do estado, também lutar para linhas de crédito subsidiadas. Por exemplo, o governo de Minas, né, que é onde nós, inclusive, estamos perdendo a empresa para Minas, pelo fator tributário, pelo fator da questão do financiamento subsidiado, que é o Banco de Minas, ele empresta a um juro subsidiado. E o que acontece, Bertolucci? Às vezes a pessoa fala, mas vai emprestar dinheiro para a empresa pagar menos juro do que... Presta atenção, a empresa ela pega o recurso para comprar um equipamento. Exatamente. Quando ela compra o equipamento, ela já está pagando tributo daquele equipamento. Claro. Então já volta um dinheiro para o governo. Em forma de tributo. Lógico. E aí ele contrata uma pessoa para operar aquele ou várias pessoas. Aí já está gerando encargos para a Previdência, gerando contribuição. Essas pessoas já estão recebendo salário, já estão no comércio, consumindo. Então, assim, é uma questão lógica. Tudo que o governo investe retorna para o governo. Soma. Claro. Então nós precisamos destravar esse negócio que está travado. Então a gente precisa de linhas de crédito para ajudar principalmente os pequenos, a começarem a alavancar o seu negócio. Então, infraestrutura, distrito, né, pavimentação, duplicação da rodovia, né, e também o aeroporto. Aí eu ia falar dele agora. Não eu ia lembrar dele agora. Eu espero você acabar de coração. Sim. Eu falar, agora nós vamos ser um grande polo, se Deus quiser, sim. empresarial. E o aeroporto? Sim, veja bem, cara, hoje as pessoas não têm tempo para nada. Então elas querem estar indo para um cliente, agilidade, um fornecedor. Agilidade. Encurtar a distância. Então assim, o transporte aéreo tem crescido muito e vai crescer claro. muito. Então a gente precisa estar preparado para isso, né? Se a gente quiser ter uma economia forte, né? Porque, poxa, o cliente quando eu faço, por exemplo, eu trabalho com um projeto especial. Eu apresento um projeto para o cliente fala, cara, eu quero ir aí ver como que funciona isso. Isso. Monta aí na aeronave, aí no aeroporto, tá, para aqui, desceu. Cara, você vai aumentar o potencial de venda. Nossa! E você vendendo, você vai gerar emprego, você vai gerar arrecadação para o governo, para a prefeitura, para tudo, não é isso? Porque o que a gente mais paga é imposto, né? Tudo que você vende, paga aqui. Então, nós precisamos fazer isso movimentar. Né? Então, o aeroporto é fundamental para isso, né? Buscar parcerias, né? Dá para fazer um polo ali também para explorar a questão até de manutenção de aeronave, que dá para fazer também. Se tem um aeroporto, vai descer a aeronave. Por que não explorar também a questão de manutenção dessas aeronaves? Exatamente. Aí você abre um outro mercado. É verdade. Não... Sim. E se eu for falar de projeto aqui, pessoal, eu vou tomar um tempo de vocês todos aí. Não sei que tempo nós temos. Nós estamos aí crescendo junto e mostrando para a população. O que você quiser. Nós gostamos de saber projetos. Sim. Aliás, o programa hoje é feito para isso. É para você mostrar os seus projetos. Maravilha. Para as suas pessoas ideias. Conhecerem o Paulo Vicente e os seus projetos. Exatamente. Maravilha. Aí fica à vontade. Eu quero falar um pouquinho agora sobre a questão profissional, sobre a questão de educação profissional. Pois não. Qualificação de mão de obra. É uma bandeira que eu já falava como prefeito, né? E agora posso fazer numa extensão maior. Maior, claro. Por quê? Eu tenho uma empresa, então eu percebo as coisas. E a empresa, para se desenvolver, além de tudo que a gente falou, de ter que ter distrito bom, de ter que ter estrutura rodoviária, pavimentação e tudo mais, ela precisa de uma coisa que também é muito escasso: mão de obra qualificada. A qualificação, né? A qualificação de mão de obra. Então nós precisamos incentivar, né, projetos que traga qualificação para as pessoas. Porque é o seguinte, nós temos hoje aí um nível de desemprego altíssimo. Claro. Entendeu? A grande maioria dessas pessoas que estão desempregadas são pessoas que, por uma circunstância ou outra, não tiveram a oportunidade de se qualificar. Exato. Não se prepararam. E a forma de nós integrarmos essas pessoas no mercado de trabalho é dando a ela a oportunidade de se qualificar. Correto. E eu acho isso espetacular. Eu gosto de despertar isso nas pessoas. Eu falo para a pessoa sempre, para os meus colaboradores, cara, você pode mais. Você pode ir mais longe. Depende só de você. Porque claro. Vamos dar oportunidade para essas pessoas estudarem. Né? Até o prefeito de São José tem um projeto, quando estava com o quadro ali na TV, eu tive um bate-papo com ele e ele falou um projeto muito legal. Porque, por exemplo, quando a gente fala de qualificação, a gente também tem que abrir oportunidades para as pessoas que trabalham em serviços
que não exige qualificação e que a remuneração é muito baixa. Isso, no meu ponto de vista, é trágico. Nós estamos vivendo também um massacre na questão do salário das pessoas. Ah, sim. Entendeu? As pessoas estão ganhando, assim, o que elas ganham, eu fico olhando e falando, como é que sobrevive com um salário desse? Pagando, às vezes, aluguel, tendo filhos. Então, assim, só que no mundo que nós vivemos, que é um capitalismo, a gente tem que entender uma coisa, que isso só vai mudar quando nós tivermos mais oportunidade de emprego, que é esses empresários safados, que aí eu vou rasgar o verbo aqui, Pode falar, que explora a mão de obra das pessoas, a simplicidade e a dependência da pessoa, e a pessoa às vezes está ali e fala, poxa, para onde que eu vou? Se eu sair daqui, para onde que eu vou? Não tem opção. Ou talvez ela não tem qualificação. Então ela fala, o que eu vou fazer? Só sei fazer isso aqui. Então, eu estava falando do projeto do prefeito de Rio Pardo, Zanetti, né? Isso. Marcos Zanetti. Marcos Zanetti, isso. Um abraço para ele lá. Quem sabe tá assistindo a gente lá. Exatamente. Muito bacana ele. O que acontece? Ele faz um levantamento bem assim, dentro das empresas e fala assim, o que você precisa de mão de obra para você crescer? Então, é um trabalho inteligente. Não é você chegar aqui, vou formar um tanto de colhedor de laranja aqui. Pô, mas tem essa necessidade? Então, vamos estudar aonde estão os gargalos, né? Correto. E aí sim fazer um planejamento e oferecer esses tipos de treinamento. E aí o que ele faz? Ele dá uma ajuda de custo para as pessoas fazerem esse curso. Por quê? A pessoa trabalha de dia, ela tem que arrumar alguém para ficar à noite, às vezes com o filho, para poder ir fazer o treinamento. Entendeu? Exato. Então isso é uma visão humana da coisa, é entender ali a realidade a necessidade daquela da casa, pessoa, daquela família. entendeu? É entrar dentro da casa da pessoa e sentar ali e falar, eu sou essa pessoa que moro nessa casa, como que eu faço para me qualificar, para me poder ter oportunidades melhor de crescer profissionalmente, né? Então assim, nós queremos lutar muito para essa questão profissional, tá? Porque hoje, infelizmente, eu vou dizer assim, não generalizando, mas nós temos muitas pessoas também que chegam com diploma, às vezes de algumas determinadas escolas, só que você vai dar para ela um teste para ela fazer, ela não consegue fazer. Não consegue. Entendeu? Então a gente precisa também de ter uma integração das escolas com as empresas para a gente conversar a mesma língua, porque às vezes estão ensinando algo que não está se aplicando aqui, deixando de ensinar algo que tem necessidade aqui. Então essa aproximação é importante, tem que ser promovida uma política para aproximar isso aí. Uma outra coisa importantíssima também, eu vejo, o jovem sai da sua formação técnica ou universitária, aí ele vai lá na empresa e fala, eu quero um emprego, tal. E a empresa fala, você tem experiência? Não tenho. Não, mas como é? Como é que vai ter experiência e não tem oportunidade? Exato. Então, mas aí eu entendo também o lado da empresa. Porque eu sou empresário, eu entendo. Sabe, que você tem que, às vezes, precisa de uma agilidade, você não tem um tempo de formação, você tem um custo apertado. Então, o que a gente precisa? Para incentivar o primeiro emprego, nós precisamos ter um projeto que a carga de encargos do primeiro emprego, nos seus primeiros 3 a 5 anos, seja reduzida. De forma que a empresa Concordo. vai ter um benefício financeiro para treinar as pessoas. Ah, sim. Você entendeu? Claro. Então você vai dar mais oportunidade para esses jovens que precisam do primeiro emprego. Entendeu? Então a gente precisa entender como que é a realidade da vida das pessoas para a gente poder desenvolver políticas públicas que realmente vai na causa e realmente resolve o problema das pessoas. Aí sim. Entendeu? Todo mundo cresce. Todo mundo cresce, todo mundo E cresce. o funcionário vai trabalhar contente, vai produzir mais. Sim, vai ganhar, todo mundo vai Vai ganhar. ficar feliz e grato. Isso, tem que ser o ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar. Todo mundo Sim. ganha.